Oi, gente. O meu nome é Eduardo e eu sou redator da Coordenação de Ações Sociais. Eu sou a Nicole e eu sou diretora de inovação da coordenação de projetos. E hoje a gente vai apresentar o podcast sobre a importância da literatura para os jovens. Temos como convidadas a Vitória. Gente, eu sou a Vitória e eu tenho uma página no Instagram que chama Lorde Leu. E a Júlia. Oi, pessoal, eu sou a Júlia, eu tenho Instagram literário, Universo da Júlia. Elas são criadoras de conteúdo na internet. Hoje também a gente vai abordar os benefícios da leitura, a literatura no colégio, a influência da literatura desde jovem na sua vida e a classificação etária e gatilhos de livros. Então a gente vai começar. Qual a importância da literatura para você e como ela te beneficia? Bom, sou a Vitória, né? Vou começar. A literatura, para mim, é muito importante. Isso já é meio óbvio de falar, né? Porque eu estudo isso. Eu faço faculdade de Letras e Literatura. Então, eu sempre tive vontade mesmo de aprender para ensinar para as outras pessoas, porque eu não tive a oportunidade de ter ótimos professores de literatura na minha vida. Eram ótimas pessoas, mas péssimos professores. E tá tudo bem, sobre isso tá tudo bem. Aí eu gosto muito de estudar literatura justamente por conta disso. E principalmente porque quando eu tô lendo, quando eu tô num dia ruim, alguma coisa do tipo, se torna um dia completamente diferente. Se eu tô muito mal por causa de alguma coisa que aconteceu, se eu tô muito ansiosa, se eu não tenho resposta para algum problema, que geralmente tem muitos, né? A primeira coisa que eu faço, assim, o que eu tenho certeza que vai dar resultado é pegar um livro e ler. Porque a mesma maneira que eu me distraio com aquela leitura, eu também consigo focar em outras coisas e depois, né, consequentemente, eu vou ver o problema de uma outra visão, com outros pensamentos, e isso acaba me ajudando a resolver os problemas, me ajudando a me acalmar. Então, eu acho que, principalmente tendo a página no Instagram, o meu maior objetivo com a literatura, né, além de me beneficiar, é poder também oferecer essa mesma oportunidade para outras pessoas. Bom, eu acho que a leitura sempre fez muita parte da minha vida. A minha avó, minha mãe, elas sempre leram muito e minha bisavó era escritora, então, tipo, a leitura e a escrita sempre se conectaram, assim, eu acho que já fazia parte de mim, não me admira nem um pouco que eu acabei indo para esse caminho também. Então, hoje eu sinto que a literatura, ela é importante para mim tanto como entretenimento, como a Vi falou, é, uma forma de respirar, assim, de, né, se divertir mesmo, de relaxar, mas também como forma de inspiração, de referência, de estudo mesmo. Eu sinto que a literatura ela pode beneficiar todos, assim, e eu acho que a pandemia mudou muito isso para muita gente. E o Instagram, ele é uma forma de você espalhar essa paixão, espalhar essa coisa boa que a leitura traz, a forma como ela conecta muitas pessoas também. E, enfim, o Universo da Ju me ajudou muito nessa parte, tanto de falar para as pessoas sobre coisas que eu tô lendo, como descobrir coisas novas maravilhosas que sozinha eu não queria descobrir. Também dar chances para outras coisas, né? Acho que a literatura, para mim, para muita gente, eu já lia antes da pandemia, mas a minha leitura triplicou quando a pandemia começou, porque a gente se fecha naquele mundinho onde tem ficção ou não ficção, e a gente fica ali nos romancezinhos, querendo desvendar crime e tentar ver drama e essas coisas assim, e acaba entrando na bolha e fingindo que tudo que tá fora não tá acontecendo. Então, eu acho que para mim a importância da leitura foi para isso. Os benefícios são imensos. Eu acho que o maior para mim sempre vai ser o fato da gente criar o senso crítico, de que independente do que tipo de leitura tu faz, tu cria um senso crítico sobre muitos assuntos. Eu acho, na minha visão, como leitora mais de não ficção, de ficção do que não ficção, eu acho que a gente pega muitos pontos de vista em muitos aspectos da vida para poder usar sobre aquele assunto em vários pontos, em várias perspectivas. Então, eu acho isso muito bom. E a leitura, para mim, sempre vai ser uma coisa muito do meu dia. Se eu não ler de manhã e se eu não ler antes de dormir, o meu dia não está completo. Ele parece muito estranho se isso não acontecer.
Assim como a Duda, e acho que, assim como muita gente, eu sempre li, mas não como depois da pandemia. Eu comecei a ler muito mais, principalmente ficção, eu estava muito acostumada a ler mais livro teórico e tal, dos assuntos que eu tinha interesse. Mas eu acho, nossa, os benefícios da leitura, eu acho que principalmente entre a geração jovem, faz a gente se conectar bastante. Então, uma das coisas que agregou na minha vida foi a comunidade, que a gente conhece através do YouTube, do Instagram, do TikTok, enfim. Conversar sobre uma coisa que você gosta com outra pessoa que também gosta da mesma coisa é muito bom e conecta a gente. E essa frase clichê, né, de tipo, que um leitor vive 1000 vidas em uma só, porque a gente se imerge em várias histórias, eu acho que é uma coisa muito forte para mim, porque eu sempre quis muito, tipo, fazer mochilão, viajar e tal. E só tá faltando dinheiro, né, gente? Aspirante a mochileira já sou. Mas eu acho que eu encontrei isso muito nos livros, de, tipo, viver realidades diferentes. E eu acho que desenvolve muito o senso crítico e também o senso de empatia, porque eu lembro que eu li uma pesquisa esses dias que falava que quando o nosso cérebro, durante a leitura, quando ele está muito imerso em uma história, ele interpreta como se aquela situação que a gente está lendo, a gente realmente estivesse vivendo aquilo. Então, eu acho que isso, em debates, quando a gente discute assuntos importantes, traz uma coisa mais pessoal de, tipo, você em algum nível experienciou aquilo através de uma leitura, então não é um assunto que está tão distante de você. E eu acho isso muito importante. E já passando, né, para o assunto de literatura durante a escola e durante o ensino médio, como é que foi essa experiência para vocês? Se vocês tiveram contato com leitura durante a escola, se tiveram contato com clássicos, como é que foi isso? Se foi chato, se agregou ou não? Então, na minha escola, a gente tinha um programa muito legal que tinha a ver com a aula de redação. Todo mês a gente tinha que escolher um livro do acervo que a escola tinha, que era até bem grande. Tinha desde Machado de Assis até Diário de um Banana. E você tinha que ler aquele livro e no final do mês você fazia uma redação sobre aquela história. E isso em si já era muito legal. Eu sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler. Era uma das minhas aulas preferidas, né? Mas uma das coisas mais legais era que no final do ano a gente tinha a opção de escolher um daqueles livros e levar para casa. Então tinha toda aquela questão não só do incentivo como também da nostalgia, de ser uma coisa, olha que legal, eu tenho um livro, a escola me deu. E não só isso, mas em relação aos clássicos, eu não sou muito de clássicos, vou admitir, mas eu acho que é sim importante a gente estudar eles, faz parte. Como eu também acho que seria interessante começar a inserir mais o estudo de contemporâneos. Eu acho que você incentivar a leitura no jovem, às vezes é mais interessante do que você forçar ele a ler um livro que talvez naquele momento não seja tão legal assim para ele, seja uma leitura difícil, uma coisa que quem está começando talvez não se identifique tanto, mas enfim, eu sei que isso foi um privilégio assim na minha escola e de qualquer forma foi uma coisa muito especial, assim, eu acho que Diferente da Júlia, eu não tive todo esse incentivo à literatura na escola, né? A gente é, raramente tinha aula de literatura, para falar a verdade, tinha pouquíssimo tempo durante a semana e os professores não faziam questão de a gente ler o livro, a gente precisava entender sobre as escolas literárias, sobre o cânone, mas a gente não tinha que necessariamente ler os livros. Por isso eu não conheço muita coisa até hoje, assim, né? Eu tô conhecendo muita coisa agora na faculdade. E, assim, a minha leitura, ela foi basicamente preparada e alimentada na minha própria casa, né? E aí eu fico pensando o seguinte, a gente tem uma população muito pequena de leitores no Brasil, né? E aí, quando isso não é incentivado na escola também, ou isso é incentivado de uma forma que, na verdade, afasta os jovens da literatura, em vez de aproximar, isso acaba piorando, né? A situação de tudo, porque, como a Duda tinha falado antes, quando a gente lê, a gente entende muito mais das coisas, a gente cria uma bagagem, né? E a gente, sendo afastado disso na escola, acaba afastando todos nós, né? E possibilitando que a gente tenha essa bagagem. Tem muita gente que é traumatizada, né, que acha que não gosta de ler por causa dos clássicos. Eu acho que é muito de
Tem gente que realmente não vai gostar de clássico nem na vida adulta, mas eu acho que muita gente gostaria se tivesse lido em uma fase da vida em que já tinha uma certa maturidade, sabe? Eu nunca participei, nunca tive nenhum projeto na minha escola, em nenhuma das escolas que eu estudava, onde você era obrigado a ler um clássico. Eu só fui ler um clássico mesmo da literatura brasileira no ensino médio, que foi Brás Cubas, e eu já tinha uma certa maturidade, então foi uma leitura que eu gostei bastante. Mas eu acho que em relação a clássicos e jovens, é muito aquela coisa de conexão, né? Tipo, a linguagem eu acho que não favorece, e a questão da realidade que retrata também. Então, por exemplo, a gente tem romance de época, né? Por que, que a maioria das pessoas tendem a gostar mais de romance de época do que de clássicos, mesmo que se passe num período, digamos assim, parecido? Porque tem alguma coisa ali nos romances de época que os jovens gostam, se sentem conectados, seja tipo um romance, ou sei lá, o que aquele autor trate. É diferente de um clássico onde realmente as questões discutidas são outras. E eu acho que a linguagem também acaba não favorecendo a discussão dessas coisas para o jovem. Eu ia falar exatamente isso. Eu acho que tem muito a ver com a linguagem também. Porque talvez se os jovens fossem apresentados à literatura um pouco antes, com livros um pouco mais simples, você já vai criando tanto um senso crítico quanto um conhecimento em relação à língua também. Porque quanto mais você lê, mais você sabe português e mais fácil fica de você entender todas essas coisas, né? Eu tenho alguma experiência considerável na escola. Eu tenho uma pequena sorte de que esse ponto que vocês seguiram aí, de vamos colocar a leitura contemporânea na escola, é basicamente o que seguiu na minha. Eu estudei só numa escola na vida, e agora, na verdade, quando a Vi falou sobre a pouca população, eu já tinha pesquisado uma vez. A população no Brasil lê entre 2,4 livros por ano. Em 2020, isso foi tipo, durante a pandemia ainda. Então, ainda é muito pouco. E aí pensar que a gente começa a ler livros no colégio, eu acho que a minha sorte foi muito grande, porque a minha escola tinha uma coisa assim de ler para fazer uma resenha. Então a gente tinha que ler um livro que tinha na biblioteca, a gente podia escolher qualquer livro da biblioteca, e aí a gente tinha que fazer uma resenha na frente da turma inteira, falando dos personagens, qual era o objetivo, falar um pouquinho sobre o livro, e não me lembro mais o que era no final, assim, basicamente uma resenha que a gente tinha que falar na frente da turma. Então, a gente tinha a sorte de que a gente podia escolher o livro que a gente quisesse. E a nossa biblioteca do meu colégio, por exemplo, gente, tinha Crepúsculo. Esse era o ponto. Então, eu conheço muita. Inclusive, eu já discuti sobre isso com uma amiga minha, que ela disse que ela só é leitura hoje porque ela leu Crepúsculo no meu colégio. Então, o fato da gente ler contemporâneo. Gente, eu me lembro do meu colega lendo Cassandra Clare e fazendo resenha na frente da turma sobre Cassandra Clare. Lembro do meu colega falando sobre Dexter na frente da turma inteira, fazendo uma resenha sobre Dexter. Eu me lembro disso, sabe? Me lembro de Divergente, do meu colega falando sobre Divergente na frente do colégio. Sim, você falou isso. Eu lembrei agora, minha prima, ela tá com 14 anos e todo dia ela me manda uma mensagem que a escola dela comprou algum livro que eu falei para ela ultimamente. Tipo, eu comecei a inserir ela agora nessa leitura e ela começou por Percy Jackson, né, o reizinho. E aí ontem ela me mandou uma foto que a escola comprou Heartstopper. E a gente ficou tipo assim, ai, coisa linda. Eu tive uma grande sorte disso acontecer. Então, o meu grande leitora que sou hoje só foi porque eu tive mais contato com isso e a gente teve a oportunidade de escolher o livro que a gente queria ler. Não era uma leitura obrigatória. Tanto que, não sei se talvez seja ruim ou talvez não seja bom, eu nunca nem coloquei os pezinhos numa leitura de clássico brasileiro. Eu não tive contato nenhum, porque ninguém nunca me obrigou a ler. E naquela época eu não queria ler. Então hoje talvez eu pegasse e talvez achasse interessante, mas eu ainda fui traumatizada. E a Nicole estava falando sobre a linguagem, eu fui sempre traumatizada. Eu comecei a ler romance de época em 2021, porque eu ainda tinha trauma de ter começado a ler por Morro dos Ventos Vivantes. E aí eu peguei Morro dos Ventos Vivantes, eu não sei se foi a minha edição, se foi o quê. Eu comecei a ler e aquilo ali para mim foi Nárnia. Eram as palavras muito difíceis, era tudo muito, muito estranho. Eu falei assim, eu fiquei traumatizada, nunca mais nem peguei um clássico na vida para ler. E aí, depois que eu descobri que, na verdade, era uma edição, que eu podia ter pegado uma edição melhor, que tinha uma linguagem mais fácil, mas ali, para mim, foi meu trauma, entendeu? E eu nunca mais peguei um clássico para ler, porque aquele trauma ficou.
E aí depois eu peguei romance de época, e aí a linguagem de romance de época, na verdade, é muito, tipo, Drag Queen é muito mais tranquila do que um romance de época mais Morro dos Ventos Vivantes. Então, a gente fica meio traumatizado. Talvez o fato de eu não ter lido clássico na escola tenha sido ruim por alguns pontos, mas outros não. Mas também a gente entra num próximo tópico, de que é a classificação etária, que a gente já tinha conversado isso por um tempo, que alguns, eu vejo, como eu nunca li, eu vejo algumas pessoas falando. Aí eu uma vez estava numa live da Pan, eu acho, e aí ela estava conversando que uma vez ela leu um livro, que eu já não me lembro qual era, que falava sobre coisas que ela, tipo, ela tinha 13 anos e ela nunca nem pensava, e ela tinha que fazer uma prova sobre isso. E aí ela chegava e ela ficava envergonhada de ter que ler aquele livro que não estava dentro da faixa etária dela, e ela ficava envergonhada de ter que escrever sobre o livro, porque estava muito fora da faixa etária dela. Falava sobre coisas adultas e ela estava lendo quando ela tinha 13 anos. Então, eu acho muito difícil pensar nisso também, de que algumas coisas são fora da nossa faixa etária de leitura. Eu acho que você acabou de tocar num ponto muito delicado, porque hoje em dia a gente tem um pouco mais de pressão sobre as editoras para colocar a faixa etária nos livros, para deixar isso escancarado de verdade. Mas a gente tem do outro lado o capitalismo, né? Então, assim, quanto mais gente comprar, mais importa. E se isso significa a gente não colocar a faixa etária no livro e o problema da pessoa que comprar, então é isso que vai ser. Aí eu queria trazer aqui o exemplo de um livro que eu li recentemente sim, já faz um ano, mas ok, eu, eu ganhei o livro e eu não sabia do que se tratava, né? Eu sabia, tipo, pouquíssimo do plot e eu não sabia que tinha cenas quentes entre os dois protagonistas, eu não fazia ideia. Quando eu peguei aquilo e eu li, tipo, não vi problema, porque eu não vejo problema de ler isso, né? Mas o tanto de gente que tem, sei lá, 12 anos, 13 anos, que lê esse mesmo livro, isso me incomoda de uma forma. Porque quando eu tinha 12, 13 anos, por mais que muita gente já tenha sido inserida, né, nesse tipo de linguagem com essa idade, mesmo assim é um negócio que não foi feito para aquela pessoa, sabe? É um acesso muito precoce a uma linguagem que não faz parte ainda do não faz parte ainda do desenvolvimento mental daquela criança, porque, querendo ou não, 12, 13, 14 anos ainda é uma criança. E aí eu sigo todas as amigas da minha prima de 14 anos, de 13 anos no Twitter, né? Aí eu vi uma delas lendo justamente esse livro e eu falei, gente, como assim? E tipo, e aí vem aquilo, né? Onde é que tá a classificação indicativa na capa do livro? Não existe. Ela tá na última capa, né? Na capa de trás, lá no finalzinho da página, de uma cor praticamente igual à capa. Então, assim, se os pais compram, eles não veem. A pessoa, mesmo que ela compre, ela pode comprar enganada. Então, assim, eu acho que a gente precisa, por mais que isso tenha aumentado, ainda não tá bom ainda, sabe? Essa pressão por cima das editoras para que elas fortaleçam mais a classificação indicativa e realmente falem sobre isso, porque elas não falam, né? Essa é a verdade. Gente, eu tenho isso também. Eu tava até tinha conversado isso. Eu fui uma vez, eu saí com uma amiga que é filha da amiga da minha mãe. E ela tava conversando com o irmão dela, que já tem 17 anos, que ele tava para dar o livro de Acotar para a namorada dele. E ela tem 13 anos. E aí ela falou assim: "Ah, ele deu para a namorada dele e não deu para mim". E aí quando ela falou isso, eu fiquei pensando assim: "Menina, tu tem 13 anos e Acotar". Aí eu falei isso pra ela, mas e aí ela entendeu que, na verdade, ela não sabia que o livro não tinha esse tipo de conteúdo dentro do livro. Porque eu nunca li a Kotara, mas eu sei que tem só porque pessoas falaram. Que as pessoas. Tem muita gente que fala sobre e que diz que não era para essa faixa etária. E aí eu falei isso pra ela: olha, eu acho que não é um livro que tu deveria ler, não é muito da tua idade. Ainda é muito novinha para ler a Kotara. Tem muitas cenas que a gente não precisa inserir. Eles podem estar acostumados, mas a gente não deveria inserir para esse tipo de idade. Então, aí ela falou assim: eu não sabia, e aí ela não sei se vai comprar ou não, mas eu botei meu gatilho, botei minha classificação etária para ela ali, ó. Entende que talvez não deva ser um livro que tu leia agora. Nossa, quando vocês começaram a conversar sobre isso, a primeira coisa que veio na cabeça foi a Cotar. Porque eu acho que é um famosinho dos mais hypados, assim, que realmente o pessoal não fala muito sobre classificação. E
tem muito jovem lendo. E assim, não só de cenas quentes, mas também de violência e tortura, todas essas coisas, né? Mas eu vejo muito essa discussão crescendo, principalmente no Twitter, no book Twitter, né? O pessoal tem falado muito sobre isso, mas eu acho que é muito difícil para a gente, eu concordo. As editoras tinham sim que começar a se atentar mais em relação a isso. Mas a gente, por exemplo, criador de conteúdo, se a gente monta uma leitura coletiva, até que ponto a gente consegue controlar quem está entrando ali, por exemplo? Né? A gente fala, gente, esse livro aqui não é indicado para tal idade, tem esse gatilho, mas não tem muito controle, né? Eu acho que fica mais por questão dos pais mesmo, senso, né? A gente tem uma coisa, o impacto tem no Clube do Livro. E aí, quando a gente faz a inscrição, tu tem que botar a idade. E aí, quando a gente começou a fazer isso esse ano, porque o Clube do Livro faz mais de um ano já. Só que quando a gente começou a fazer a inscrição de 2020, que aí era pessoas novas, todo mundo tinha que se inscrever de novo, a gente agora tem uma equipe jurídica, e essa equipe jurídica fez um papel, então todo mundo que era menor de 14 anos, eu acho, tinha que fazer os pais assinarem um papel para que eles entendam que talvez alguns livros que a gente leia tenham algum tipo de gatilho. A gente nunca obriga ninguém a ler os livros, mas que alguns livros sejam fora da faixa etária que eles leem. Então, a gente tem algumas pessoas que são menores que os pais já foram avisados que talvez isso aconteça. Então, a gente também não cria aquela coisa de vamos colocar livros hot, mas a gente tem alguns tipos de livros que falam sobre gatilho. Esse mês a gente leu Redoma de Vidro, que era para a ideia de ler sobre o Setembro Amarelo. Então, ele tinha alguns gatilhos sobre suicídio, e isso também foi dito no e-mail onde dizia o livro que foi vencedor da votação. Quando tu falou leitura coletiva, eu só pensei em mim, porque eu tenho uma leitura coletiva da Colleen Hoover. Então, a gente já conhece, sabe que os livros da Colleen Hoover são muito pesados e que tem muitos assuntos abordados, e muita gente não gosta de saber eu, por exemplo, não gosto de saber o gatilho do livro da Colleen Hoover, porque estraga mais ou menos a minha leitura. Só que muita gente gosta, né? Então a gente bota também. E aí, quando eu comecei a criar, eu fiquei nisso, de que eu queria que tivesse pessoas que fossem maiores, ou sei lá, que fossem maiores, sei lá, de 16, 17 anos, conseguisse pelo menos entender que muito ali não é uma leitura para menores de idade. Então, para mim, isso também foi bastante difícil. Como que tu mantém isso? Quando tu não tem esse tipo de controle, por exemplo, no Clube do Impacted, que a gente tem em todas as idades, todo mundo, como é que tu tem esse tipo de controle? Quando tem sei lá, uma leitura coletiva que tu só cria um grupo no WhatsApp. Como é que tu faz? Eu ia falar, mas eu acho que já fugiu um pouco do assunto, porque vocês estão falando de gatilho, né? Mas só um comentário sobre essa questão. Eu não sei quem foi que citou, acho que foi a Duda que falou de Hot, né? E aí eu lembrei da série Off Campus da Ellen Kennedy, que, tipo, eu li quando eu tinha mais ou menos uns 15 anos. E na época eu sabia que era gênero de New Adult, mas na época eu achava que New Adult, e realmente é isso que significa, né? Fala sobre histórias do pessoal que tá saindo do ensino médio e tá ali no período universitário e tal. Mas para muita gente, New Adult é sinônimo de hot, né? E a comunidade literária tem essa mania de criar esses termos que minimizam as coisas, porque eu tava vendo um vídeo não sei se vocês conhecem, do Paulo Hatz. Eu não sei qual que é esqueci o nome do... Livraria em Casa. Isso, Livraria em Casa. E ele tá lendo essa série, né? E eu tô acompanhando o último vídeo que saiu do segundo livro dessa série Off Campus. Ele falou assim, gente, vocês adoram chamar isso de hot, mas é só pra dizer que é livro erótico. Porque no final das contas isso aqui não é uma linguagem leve de tipo, vamos chamar de hot, mas no final das contas o que é hot, gente? Vamos lá, né? Gente, olha, vou admitir uma coisa aqui para vocês. Eu acabei de maratonar Off Campus, tipo, mês passado. Eu nunca tinha lido. E realmente, eu concordo com o Paulo, e para mim aquilo é um livro erótico. Basicamente, é 90% cenas hot. Gente, eu acho que até isso dá pra botar até em outro tópico que a gente já tinha pensado, que é sobre adaptações. Aí eu vou botar o meu maior exemplo das adaptações, que é o grande e famigerado e tóxico After. Todo mundo vai lá ler, vai lá e assiste o filmezinho do After. Bem feliz, tranquilo, vai lá, bonitinho, tá a classificação etária, eu acho que é 16 anos, bonitinho, terminou o livro, terminou os filmes.
vou ler os livros, né? Porque tá aí, é uma adaptação literária, vamos ler os livros. O que que tu faz, gente? Quando esse tipo de adaptação que tem vários gatilhos e vários, que aí tu pega um filme que foi adaptado para uma idade de 16 anos, e aí tu pega After, que tem extremamente cenas tóxicas que foram cortadas no filme, do livro para o filme, para minimizar o livro sendo tóxico, porque assim, como o livro era muito tóxico, eles fizeram o quê? Cortaram tudo que era tóxico do livro e botaram no filme para ficar mais tranquilinho, assim, para ficar um pouquinho menos. Só que aí tu vai fazer o quê? A pessoa vai ler o livro depois. E aí tu lê o livro super tóxico, que na verdade não é para uma pessoa de 16 anos, porque pelo amor de Deus, eles passam o tempo inteiro fazendo coisas naquele livro, nos 5 livros. É um capítulo sim, um capítulo não, um capítulo sim, um capítulo não. É uma coisa impressionante. E aí tu faz o quê? Como é que uma pessoa de 16 anos vai pegar esse livro? Gente, eu com 16 anos ainda não cheguei nesse ponto. Eu acho que nem com eu com 22 ainda tinha chegado nesse ponto. Porque é muito absurdo. E aí tu pega, além de aumentar os gatilhos que foram cortados no filme, e aí tu vai lá ler o livro, tu tem uma coisa que é completamente fora da faixa etária que o filme tinha. Não sei outros exemplos, mas esse pra mim é o maior absurdo que tem literário, assim, de adaptação. Gente, é o seguinte, minha história com After não existe, graças a Deus. Eu nunca li, realmente, eu não conheço, não sei muita coisa da história, eu sei o básico. Também nunca vi o filme, não tenho vontade para começar, né, para avisar isso de antemão para vocês. Mas é o seguinte, eu acho que eu sei das problemáticas que envolvem o livro, inclusive na nossa conversa antes da gravação eu estava conversando com a Duda justamente sobre isso. Eu acho que quando a pessoa produz um livro, acho que quando a pessoa produz um filme, adaptando um livro tão tóxico quanto After, ela sabe que o que vai acontecer é um aumento, talvez até exponencial, nas pessoas adquirindo o livro. E isso não pode acontecer, gente. Principalmente porque ninguém vê, ou melhor, muitas pessoas não veem a problemática de tudo aquilo. Então, assim, para mim, principalmente em After, né, já que a gente entrou nesse assunto, essa adaptação, esses filmes que estão saindo aí agora, eles são alimentadores do consumo que não deveria estar acontecendo, sabe, desse livro. Porque, não sei, se ainda as pessoas falassem, não falassem que era uma adaptação, ou falassem todas as problemáticas que existem no livro, que eles cortaram no filme, eu não sei, talvez isso fosse até melhor, mas como eu não estou dentro da coisa, sabe? Como eu não conheço por dentro, então eu não posso falar com muita propriedade, mas pelo menos essa é a minha opinião, assim. Se eles fossem adaptar essa bomba, pelo menos adaptassem com um pouco mais de consciência, né? O que não rolou. Assim, eu nunca li, nunca quis ler, mas eu cheguei a ver o primeiro filme. Sabe assim, aquilo eu quero ver só pra poder julgar? Foi isso. E, gente, eu não sei, foi tipo assim, 2 horas perdidas na minha vida, porque se o livro é mais tóxico que aquilo, eu tenho medo do que tem naquele livro, meu Deus. Eu acho que o maior problema é que eles adaptaram para um público adolescente, né? E muitas pessoas mais novas, tipo pré-adolescentes, o que eles querem? Eles querem estar naquele momento ali da adolescência. Então, eles querem ver esse conteúdo e provavelmente eles vão ver. Só que eu sinto que hoje os debates sobre relacionamento tóxico e tudo isso cresceu muito. Então, talvez aqueles adolescentes de 16 anos já tenham um pouquinho mais de consciência de que, cara, ele é mó lindinho, mas isso não é legal. Agora, os mais novos, eles ainda não têm esse senso crítico. E claro que isso vai influenciar e talvez eles achem aquilo ali super lindo e tem uma romantização. Enfim, um grande problema. E eu acho que é exatamente isso que a Vitória já tinha comentado, de tipo assim, você abaixa a faixa etária de uma adaptação para atrair o público, e aí você tira o que é tóxico por causa tira, né, entre aspas, dá uma amenizada no que é tóxico para poder se alinhar com o público que você quer atingir, que são jovens, que é um público bem mais amplo e mais consumista, digamos assim. E aí acaba que quando você faz uma adaptação de uma franquia, você atrai um público para essa franquia. E aí vai esse público de 16, 15, 14, 13, 12 anos, a gente sabe que o público jovem, ele é sedento, entendeu? Ele não aguenta só assistir o filme, ele quer tudo que tiver daquela franquia.
Então ele vai correr atrás dos livros. E aí ele vai chegar e vai se dar de cara com um livro que tem um monte de coisa que não tinha no filme, que não é demais pra cabecinha dele lidar. Gente, assim, Júlia, tu não tá entendendo o que é o nível da toxicidade. Porque eu li os 5 livros, eu sei como é. Eu literalmente li pra poder julgar. Então, só que aí às vezes eu penso assim também. E as pessoas vão entender, a gente tá discutindo tanto sobre relacionamento abusivo, as pessoas vão entender agora, vão parar de romantizar. Só que aí eu penso na minha geração que romantiza Chuck Bass e Blair Waldorf, tipo eu. Não posso dizer que também não faço isso, porque eu passo meu paninho ali, mas é isso que acontece, entendeu? A gente romantiza as coisas sem querer. E aí a gente fica tipo nisso, é a nossa cara agora de que tipo, a gente faz isso. Porque a geração, a gente fala tanto e a gente até já viveu, mas a gente romantiza esse tipo de coisa quando tá lá na televisão. E essa coisa que nem a Nicole falou, quando tu faz uma franquia, tu atrai pra franquia. Então, tipo assim, fizeram o primeiro filme, gente, a quantidade de gente que leu os 4 livros pra poder terminar e tipo, o próximo filme vai sair, eu já vou saber tudo. E aí tu pega a Toxicidade, que é o livro que é o pior que o Chernobyl, é imenso, gente. Eu acho que nem... Olha, eu vou dizer pra mim que 22 anos que eu tenho na minha cara agora, nem eu entendo aquele livro. Porque, gente, é um absurdo. É uma coisa absurda, assim, ó. Que, gente, não... Off-Campus não é comparado a After, sim. Nada, eu acho que nenhum livro pornográfico é comparado ao que acontece nesses livros de After. Pra te entender a situação. E aí o menininho lá de 12 anos vai fazer o quê? Vai ler After porque viu o filme bonitinho. Do cara lá super tatuado, malvado, de cabelinho moreno, malvado, com passado sombrio. É isso aí. Primeiro, não falem de Blair e de Chuck. Obrigada. Brincadeira. Tocou na ferida, gatilho. Sim. Estava pensando aqui justamente nisso, sabe? Nessa atração para a franquia. Eu tenho uma amiga muito querida, né? Tipo, ela tem quase a minha idade. Ela deve ter, sei lá, uns 19 anos. E aí ela viu o primeiro filme de After, né? E aí ela leu. E aí ela comprou todos os livros de After. E eu tô me segurando para não falar, amiga, não faça isso, por favor. Repasse esses livros para outras pessoas. Porque, assim, por mais que ela também tenha, sabe, uma consciência, ela tem mais de 18 anos e tal, a gente tem uma noção um pouco maior, a gente está a gente conhece as pautas que as pessoas falam hoje em dia, a gente também defende essas pautas, essas bandeiras, mas pode ser que não, sabe? Alguém pode ter uma fraqueza em algum momento, alguém pode achar aquilo levemente bonito, alguém pode gostar e querer que aquilo aconteça com a própria pessoa. Então, acho que quanto mais pessoas a gente afastar desse tipo de toxicidade, melhor vai ser. Mas como é que a gente faz? A gente não pode pegar a pessoa pela mão, falar, meu amor, senta aqui. Não faça isso, por favor, obrigada, pelo amor que você tem com a vida, porque é a vida da pessoa, né? Então a gente aceita que dói menos. Eu adoro essa frase, porque ela é exatamente isso, a gente aceita que dói menos. Porque quando se a pessoa tem essa consciência plena de que aquilo que ela está lendo é errado, então tudo bem. Mas se ela não tem, é que tá o problema, né? Eu acho que isso que você falou me trouxe um pensamento que se a pessoa tem a consciência de que aquilo é errado, porque muita gente problematiza livros, até a Cotar mesmo, que a gente já comentou, é muito problematizado, né? Algumas cenas. Mas eu acho que essa coisa da gente saber o que é o problema ali dentro, você não precisa deixar de ler aquela história. After pode deixar de ler, gente, não lê não. Mas o resto você não precisa deixar de ler. Mas você tem que perceber os erros dentro daquela história, até para você não reproduzir eles. Por exemplo, a gente que escreve. Então, assim, tudo isso faz parte. Quanto mais você lê, mais senso crítico você tem. E esses debates que a gente está fazendo aqui, por exemplo, ajuda muito, eu acho. Já que a gente entrou no assunto de adaptação, vamos falar de Shadow and Bone, vamos falar de Six of Crows, porque, tipo assim, eu acho que, já falando uma coisa mais geral da adaptação, né? Eu acho que adaptação só tem como você se decepcionar no sentido de ou você lê o livro e acha que a adaptação é pior, ou você viu a primeira adaptação e aí você vai ler o livro e você acha que é horrível porque é tudo diferente. E aí você acha que é pior. No meu caso,
Assim, eu não li Shadow and Bone, o livro, a trilogia, mas eu vejo um monte de gente falando que assistiu a série e, tipo assim, foi atraído para a franquia dos livros e se decepcionou, porque a série é 1000 vezes melhor. No Shadow and Bone, no caso, né? Porque Six of Crows realmente é bom, gente. A trilogia é ótima. Gente, eu preciso falar pra vocês. Ai, gente, então, vamos falar sobre Shannon Bones. Amo, né? Porque assim, gente, vivi por essa adaptação, né? Respirei minha vida por essa adaptação. Eu li 5 livros só pra assistir essa adaptação. Vocês estão entendendo o que aconteceu? Então, eu li a minha trilogia Grisha e li Six of Crow depois. Eu, como a Eduarda Braga aqui, eu gostei muito da adaptação. A adaptação pra mim foi muito, muito gostosa. Só que eu sinto isso também. Eu falei pra um colega meu, falou assim, eu assisti a série e tô louco pra ver os livros. Eu falei assim, olha, tem muita coisa diferente. Se tu tá na ideia de que tu assistiu a série e aí, tipo, quero ler os livros porque tem alguma coisa parecida, tu vai se decepcionar completamente. Principalmente porque a ideia do pessoal da série foi adicionar o Six of Crow dentro do universo de Grisha, que na verdade não é, né? Que é fórum, não tem nada a ver com a outra. Então, tipo assim, muita gente gosta muito dos personagens de Six que estão dentro do Shadow Bone. Que eu, por exemplo, sou apaixonada, amo Cas Becker, amor da minha vida, dono do meu coração. E aí, tu bota ele lá em Grisha. E aí tu fica tipo, meu Deus, eu quero ver esse cara nos livros. E aí tu vai com essa trilogia Grisha, cadê este homem? Cadê esse ser humano aí? Cadê? Cadê os personagens que eu gostei tanto? Não tem. E aí tu fica meio frustrado. Mas também eu acho que isso é bom, considerando que é, tipo assim, pela autora. Tu não gostou da trilogia, mas aí tu quer ver os personagens, tu vai ler Six of Crows de qualquer jeito. Mesmo que tu tenha. Eu acho que é algum ponto, assim, de que tu influencia eles a ler tudo. Porque tu pode não ter gostado do primeiro, mas tu vai ler o resto, porque os personagens são nos outros 2 livros ali. E aí tu vai bonzinho. Mas eu também acho que a trilogia Grisha é mais... Eu acho que, de geral, fantasia, quando tu assiste, ela vai ser diferente de quando tu lê. Porque é um universo muito complexo de tu conseguir visualizar. Então, muita gente que tem um problema mais para visualizar esse tipo de coisa, tu vendo consegue afetar mais. Então, talvez seja mais interessante ver esses tipos de universo do que ler sobre esses tipos de universo. Talvez, quando tu veja, depois tu lê, talvez diminua um pouquinho. Ou talvez ajude a visualizar melhor, mas não sei porque eu li antes, né? Mas eu acho que, sim, alguns personagens para mim também ganharam destaque na série do que ganharam nos livros. Eu acho que muita gente que leu pega nisso, principalmente do Malik, né? Todo mundo odeia o Malik. E aí ama e é apaixonado por ele pela série. Gente, eu vou falar aqui com uma pessoa que só assistiu a série, tá? Não conheço muito do universo dos livros. Pretendo um dia, né? Mas ainda não conheço. Tá lá na minha wishlist. Quem quiser me dar de presente, obrigada. Primeira coisa que eu queria falar: a Jessie Meili e o Ben são maravilhosos, são perfeitos, são incríveis. E tipo, tem uma cena específica deles que misericórdia divina. Perfeita na série, né? Então, assim, a gente tem atores muito bons fazendo papéis, tipo, transformando os papéis. Porque por tudo que eu já ouvi de Shadow and Bone na minha vida, depois que lançou a série só, né? Que comecei a ouvir sobre isso. Tem uma ótima... Eles melhoraram mesmo os personagens. É isso e acabou. Né? Eu acho que principalmente esse mix do universo também fez com que a série fosse muito boa, né? Eu tenho muito mais vontade de ler Six of Crows do que o Sombriossos. Muito mais vontade. Justamente por causa do impacto que os personagens têm, né? E aí eu penso que foi uma jogada muito boa de marketing. Tipo, assim, sabe? Uma das melhores que eu já vi unir as duas séries, unir as duas sagas na série por conta... Barulho. Unir as duas sagas na série por conta de fazer as pessoas quererem conhecer tudo, sabe? E elas, obviamente, vão começar por Sombriossos, porque é o nome da série, e aí elas acabam se integrando no universo, adquirindo, que isso é o principal objetivo, né, de uma adaptação, de uma criação desse tamanho, e enriquecendo a pessoa. Então, assim, gente, eu vou falar de enriquecer o tempo todo, porque essa é a realidade, tá? Mas acho que é basicamente isso, assim, foi uma jogada muito boa de marketing, foi muito legal. Eles fizeram uma construção muito boa de personagem, que isso que é interessante, na verdade, nas adaptações. A gente tem uma outra visão, né, na maioria das vezes,
daquela coisa que a gente já gosta, né? Ou daquela coisa que a gente vai passar a gostar. Gente, falou de Igreja Verso, falou com a pessoa certa. Eu sou muito, muito, muito apaixonada, muito apaixonada. Já li tudo, só falta o último da duologia do Nicolai. Tenho todos os livros, nossa, sou viciada. Quando eu soube que ia ter a série, gente, eu tive um colapso. Vocês não têm noção, eu criei um evento com a minha amiga, com a Arquelana, da Arquelana Livros. A gente criou dentro do Verso, a gente fez sprint, a gente fez leitura coletiva, a gente fez sorteio, a gente fez tudo que vocês possam imaginar. A Netflix não tá me pagando pra falar aqui pra vocês, mas vejam Shadow Bone, entendeu? E vejam a segunda temporada, porque ainda vai aparecer um dos melhores personagens do universo inteiro, que é o Nikolai. Mas, enfim, em questão de adaptação, deixa eu pegar meu diploma aqui rapidinho, dar uma mentira. Mas é porque eu estudei cinema e eu acho que existe uma questão de maturidade da gente entender que as adaptações nunca vão ser iguais. E talvez isso não seja um problema. O livro é uma coisa, o filme é outra, e é quase aquela coisa de quando você bota sua obra no mundo, ela não pertence mais só a você, né? E eu acho que quando essa série foi adaptada, ela ganhou, sim, muito mais impacto. Eu acho Six of Crows bem melhor do que Sombriossos. Foi um livro que a autora lançou depois também, ela já tinha mais experiência com escrita e com conhecimento do universo, mas assim, ela ter juntado tudo, gente, ficou incrível. Eu sou cadelinha dos Crows, assim, nossa, totalmente rendida. Mas eu acho que foi, sim, uma ótima jogada e foi bom até para a gente conhecer os personagens, porque como a autora estava inserida ali dentro da construção do roteiro da série, para mim tudo que acontece ali é canon. Então, a gente vê os Crows antes, porque no livro em si não é um spoiler, tá, gente? Mas eles já são muito mais sanguinários, por exemplo, em Six of Crows, do que eles estão ali na série. Porque se passa antes do que a linha temporal de Six of Crows. Mas eu acho sim que quem vê a série antes provavelmente vai se decepcionar com Sombriossos, porque é uma trilogia bem mais, não vou dizer clichê, mas é uma coisa mais esperada, assim, a gente já vê mais esse tipo de coisa. Six of Crows não tem aquela coisa mais do ladrões, dos anti-heróis, né? Ai, gente, eu amo anti-herói. Mas enfim, Cashbreaker Supremacy. Eu acho que é demais isso que a Jill falou sobre a maturidade de entender que cada linguagem de storytelling, deixa eu, tirar aqui os meus termos em inglês da bolsinha, mas cada linguagem de storytelling, ela vai ressaltar um aspecto específico da história. Então, tem coisas que ficam maravilhosas na narrativa escrita e outras que ficam ainda melhores na narrativa visual, né? E já puxando para isso que a Jill falou que ela é formada em cinema, e a Vitória já falou que é formada em letras, vocês querem falar um pouco de como que a literatura influenciou na escolha de carreiras? Porque eu acho que aqui, né, gente? Aqui influenciou na vida de todo mundo. A Duda, já não sei. A Duda é um caso à parte, gente, porque ela faz química, né? Ela estuda química, então assim, nada a ver. Mas tudo bem. Eu queria falar sobre mim, né? Eu ainda não estou formada, infelizmente. Sinto muito. Ai, pela minha própria vida. Mas eu estou na metade, amém, não aguento mais, na Faculdade de Letras, Português e Literatura. E eu confesso para vocês que eu entrei mais na faculdade pelo português e não pela literatura. Mas tem muita coisa de literatura incrível, assim, a gente estava falando sobre clássicos aqui, eu estava me segurando muito para falar, gente, tem tanto material bom, incrível, tipo, do século passado, de muito, muito antes, que a gente precisa, sabe, tornar isso mais acessível para as pessoas. Eu acho que a literatura em si não foi uma das primeiras escolhas. A literatura em si não foi uma das principais escolhas para minha carreira, mas acabou virando, sabe? Hoje em dia eu penso, inclusive, em fazer o TCC, né, a conclusão do curso sobre literatura jovem. Então, acabou virando, né? Tipo, transformada. É isso. Então, no caso, eu já estou idosa, né, 24 anos, já me formei tem 2 anos. Eu escolhi cinema e audiovisual, mas foi uma escolha muito do nada, assim.
porque a princípio eu jurava que eu ia fazer letras também. Exatamente porque o que eu mais gostava de fazer era ler e escrever. E eu falei, cara, o que eu vou fazer com isso se não for letras? Mas eu acabei tendo a oportunidade de fazer um intercâmbio e quando as pessoas falam não é mentira, gente, esse tipo de oportunidade muda muito a sua cabeça. E eu conheci assim, a possibilidade de fazer cinema lá fora. No caso, eu fiquei 3 meses na Califórnia, então, tipo, Califórnia, cinema, tudo a ver, né? Mas, enfim, eu cheguei aqui e eu descobri que, sim, tinha a possibilidade de eu estudar isso aqui no Brasil e sabendo que não ia ser, né, tão fácil, porque realmente o mercado audiovisual aqui, enfim. Mas foi super legal, mas eu entrei para cinema querendo escrever também, roteiros. E tô aí, escrevendo roteiros. Então, acho que tá indo para um caminho bom. Para incrível que pareça, literatura influenciou sim na minha carreira. Parece que não, mas influenciou. Antes de fazer química forense, eu fiz antropologia. Eu fiz um semestre de antropologia, tá? E aí, quando eu entrei, eu tava ali no terceiro ano, eu comecei, assim, a criar a minha ideia de o que eu vou fazer na minha carreira. Eu não gostava de português, diferente de todo mundo, qualquer tipo de leitor, eu odiava português. Português era a matéria que eu mais odiava em toda a face da Terra. Eu odiava escrever pro colégio. Meu, eu odiava, assim, muito. As regrinhas de redação, coisa assim, pra mim era o ó. E então, pra mim, isso foi o ó pra mim. E aí, quando eu entrei, quando eu pensei em cursos, eu pensava assim, antropologia, vou ler um monte de livro de história, pararás ali, vai ler vários livros na faculdade, isso aí, vou amar. Aí eu cheguei na faculdade. E aí, aquela coisa de te obrigando a ler coisas que tu não quer ler. Aí eu odiei todo mundo. Foi isso aí que eu... Foi isso aí, né? Acontece. Brasil, né? A gente tentou e não foi. Só que eu sempre quis fazer química forense. Então, eu fui para a área da forense e fui para a área da química, que é completamente fora deste padrãozinho. Mas a leitura, para mim, ainda me ajuda na minha área de atuação hoje, que eu trabalho com toxicidade. Eu quero trabalhar com a área acadêmica. Então, quando eu vou produzir, como eu vou escrever artigo, o fato de eu ter lido ajuda bastante. Essa coisa de ser leitora, tanto quanto livro, me ajudou agora quando eu quero ler artigos. Então, tipo assim, quando a leitura em si influenciou na minha vida nesse sentido, não na minha escolha de carreira, mas em como hoje eu faço o meu trabalho e como eu faço melhor porque eu sou uma boa leitora. De como hoje eu consigo ler mais rápido porque eu tenho um hábito de ler muito, então eu leio mais rápido. E então, como eu interpreto aquilo, como eu escrevo, porque agora, como eu escrevo artigo, eu tenho que escrever, então isso ajuda muito. Então, pode não ter influenciado exatamente na minha escolha de carreira, que não faz nenhum sentido, mas influenciou bastante no jeito que hoje eu trabalho. Mas Dexter influenciou sim na minha escolha de carreira. Sherlock Holmes também influenciou na minha carreira. Gente, eu achei que era só química. É química forense ainda por cima, meu Deus. CSI influenciou muito na minha carreira. Você ainda vai escrever um livro policial, Duda? Eu tenho fé. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. Já que a gente está sempre falando agora sobre literatura clássica e sobre como isso influenciou, eu queria saber de vocês qual foi o livro que influenciou vocês a começar. Não exatamente o primeiro livro que vocês leem, porque eu não duvido que vocês já não saibam, mas o livro que influenciou vocês a começarem a ler. Gente, eu preciso defender o meu lindo Percy Jackson. Não tem como, não tem como. Eu falo do Percy onde eu vou, qualquer dia que seja, qualquer hora que seja, em qualquer lugar que esteja, eu sou muito cadela do Percy Jackson. Muito, 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 muito. Até bati na cadeira aqui, isso foi uma confirmação, viu? Eu comecei a ler exatamente isso. Eu comecei a ler Percy Jackson quando eu tinha 14 anos. Foi na época que estava lançando Mar de Monstros, né? E foi isso. Depois de Percy Jackson, foi assim aberto um leque muito grande de possibilidades, tanto para adquirir quanto para ler livros e para conhecer outras narrativas. Então, assim, Percy Jackson é o meu xodó. Por mais que não seja a melhor coisa do Rick, na minha humilde opinião, é a coisa que eu mais amo. Cara,
A Vitória falou tudo. Percy Jackson é um marco na vida do jovem, entendeu? Eu acho que ele me influenciou muito, sim, a virar uma leitora assídua, mas eu já lia antes. Eu acho que... Eu não sei o primeiro livro, tá? Mas eu vou chutar aqui que a primeira coisa que me deixou viciada em leitura foi Judy Moody. Não sei se vocês conhecem. Era uma série de livros sobre uma garotinha que ela era mó revoltada, assim. E aí tinha um livro que era tipo, Judy Moody faz a fama. E aí ela queria, sei lá, acho que ser modelo, não lembro direito. Ela tinha umas roupas legais, assim. E tinha um Judy Moody salva o mundo. E aí tinha toda essa parte da conscientização. Gente, era muito, muito legal. Eu tinha todos. Eu me lembro de fazer uma resenha na frente da turma sobre Judy Moody e a planta carnívora que ela tinha. Eu lembro desses livros. Eu lia no colégio, quando eu era menorzinha e tinha os livros mais infantis, eram os que eu pegava na biblioteca do colégio. Mas eu lembro desse tipo de livro, eu lembro de ler Diário Otário, que vocês provavelmente não conhecem, mas é um livro que é gaúcho, que vinha no jornal, tipo assim, comprava um jornal e aí tu pagava, sei lá, 2 pila a mais, tu ganhava o livro do Diário Otário dentro, com o jornalzinho, tipo, no jornal em Porto Alegre, então tu ganhava de brinde. Eu li muito Diário Otário, Diário de um Banana, eu acho que eu li todos os livros. Então, isso foi um dos primeiros livros que eu comecei a ler. Mas eu tenho certeza que os livros que realmente eu me lembro, assim, que influenciou na minha leitura, foi Fallen. Porque eu tinha lido Jogos Vorazes, eu tinha lido o primeiro livro de Jogos Vorazes, aí eu li o segundo livro de Jogos Vorazes. E aí eu me lembro, na minha memória, assim, de longe, de que eu gostei muito do primeiro livro de Jogos Vorazes. E aí quando eu li o segundo, eu não gostei tanto, mas não me lembro nem por quê, porque eu reli esse ano e eu estou pensando que Eduarda de 2013 pensava nessa cabeça de Eduarda de 2013, tá? Não me julguem que eu tô vendo o julgamento de vocês. E aí eu pensava assim, meu Deus, como é que eu não consegui gostar desse livro? Mas eu não consegui. Naquela época, né, 2013, eu tinha 14 anos. E aí eu pensei assim, vou ler Fallen. E aí eu li o primeiro livro, aí eu li o segundo livro, aí eu li o terceiro livro, aí eu li o quarto livro, e acho que acaba no quarto, não me lembro. Mas eu li todos os livros de Fallen, e aí eu pensei assim, agora, tipo assim, eu consegui terminar, tipo, uma saga, sabe? Terminei uma trilogia, é isso aí, entendeu? Foi o livro que eu pensei assim, agora vai em livros de fantasia, porque pra mim, gente, não me julguem, eu vou ler Esperança no próximo mês, tá? Mas aí... Pode surtar com a gente. Aí eu me lembro de ler Teorema de Catherine, do John Green. Todo mundo deu esse livro e eu gostava muito, porque eu gostava muito de matemática. Então, um livro que trazia muitos gráficos, coisa assim, era ótimo para mim. Eu lembro de ler esses dois. E eu lembro desses livros quando era criança, mas eu não acho... Eles influenciaram na minha leitura, mas não foi um livro que eu lembro de uma memória afetiva na leitura, assim. Eu acho que eu e a Duda, acho que somos as mais velhas, né? Eu acho que a gente ainda pegou aquele início do hype de vampiros, assim. Vampiros e Anjos, que foi Fallen, Sussurro, Crepúsculo, Marcada. Nossa, gente. Cara, esses livros realmente marcaram a Que adolescência. época sombria, hein? Não, vamos aqui com um pontinho rápido. Vou ter que deixar um ponto aqui pra vocês. Que eu gostava tanto de Marcada, que eu li quando eu tinha 13 anos, e eu tô lendo até agora, que eu tenho a tatuagem do última capa do livro, entendeu? Esse é o ponto aqui, gente. Eu tenho. Porque esse é um dos livros que eu leio há mais tempo em toda a minha vida. Porque, tipo, eu já falei isso antes. Eu, quando era menorzinha, eu não tinha condição de comprar todos os livros. Então, eu ganhava um livro por aniversário, vamos dizer assim. Então, eu ganhei um livro com 14, um com 15, com 16. Então, tipo assim, eu tenho 22, eu devo estar no 7º livro. Então, porque eu fui lendo um livro por ano quando eu ganhava os livros. Então, faz tanto tempo que eu tô lendo que eu cheguei a homenagear ele, fiz uma tatuagem com uma amiga minha, porque a gente leu junto a saga. Eu nem terminei os 12 livros ainda, mas eu fiz porque é um livro que foi muito especial para mim por esse tempo, assim, que a gente tá lendo. Então, tipo assim, eu surtei com Marcada também. Cara, vocês falaram de Jogos Vorazes e eu era, assim, muito viciada. Eu sou até hoje. Eu já li os livros, sei lá, umas 5 vezes cada um. E filme nem se fala. Todo ano tem que fazer uma maratona. Mas eu fiquei pensando nessa questão de quando eu comecei a ler mais fantasia, assim. Geralmente a gente começa com um romance assim, tipo, Querido Diário Otário, tem um fantasma na minha calça, eu amava esse. Judy Moody e tal.
Mas eu lembro que uma das primeiras fantasias que eu li, eu nunca vi ninguém falando sobre esses livros, e é uma fantasia infanto-juvenil muito legal, que se chama No Limiar das Colinas Sombrias. É uma trilogia, esse é o primeiro. Gente, eu tenho esses livros até hoje, eu vou pegar mês que vem e eu vou reler eles, porque era tão incrível que eu preciso, assim... Sabe aquela nostalgia? Gente, eu não sei nem como é que eu vou contar a minha história de como eu comecei na literatura, porque nem se compara com a de vocês. Eu não peguei nenhum desses hypes. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com a literatura foi literatura jovem, né? Foi com uma professora do Fundamental que lia Fala Sério Pai, da Thalita Rebouças, pra sala. E aí, tipo, eu gostei tanto que eu fui lá e comprei Fala Sério Mãe. E aí depois eu fui pra aquele do Diário Otário. Mas, tipo, na época que eu me transformei em leitora mesmo, né, que eu lia com frequência, foi com os gibis da Luluzinha, da Turma Jovem, gente. Todo mês, quando os meus pais iam no mercado comigo, a gente ia lá, eles iam lá e comprava, né, pra fazer um agradinho. Até que eu montei uma coleção e aí, tipo, passei essa parte toda da vida só lendo gibi e aí depois eu fui pro famoso romance de época, que foi uma fase da minha vida que eu realmente comecei, tipo, a ler muito, muito, muito. Nossa, eu adorava o canal da Paola do Livros e Fuxicos, porque ela era muito dessa vibe. E aí depois eu enjoei de tanto ler romance de época e passei pra fantasia e outros livros de ficção, mas foi assim que eu comecei. Eu vou fazer umas perguntinhas pra vocês agora. E vocês vão me responder assim, a primeira coisa que vocês pensar. Tem umas perguntas mais rápidas. Aí é um bate e volta, assim, rapidex, tá? Perguntas bate e voltas, vamos começar. Qual é o livro favoritado do momento? Percy Jackson. A Vida Invisível, de Ed La Rue. Um chip ou um casal supremo aí de todos os livros que vocês já leram. Essa é difícil. Eu e a Reina, de Heróis do Olimpo. Cara, eu vou ter que falar com a Nej, de Six of Crows. Um personagem favorito? A Reina? Não sei, gente, para com isso. Que ódio. De novo a Reina. Eu não sei, eu amo a Reina demais. Cara, eu não sei escolher. Eu vou falar a Layla Bard, de Tons de Magia. Um protagonista que vocês não gostaram. Fala um livro aí que eu vou pensando. Vitória não sabe jogar esse tipo de jogo, Vitória. Não é pra te pensar, Claro pra te que falar. não, eu não sou esse negócio, esse tipo de gente que não gosta de nada. Não gosta de tudo. Eu gosto de tudo. Um personagem menos favoritinho. Protagonista menos favoritinho. Eu já vou jogar na roda que a Duda não gosta. Já vou jogar na roda de Daisy Jones. Joguei na roda. Mas a Daisy é perfeita. Como assim você não gosta de Daisy Jones? Não, eu não gosto da Não, Daisy vamos Jones. nem... Todas. Gente, falando em Daisy Jones, rapidinho, pausa aqui na gravação. Acabou de sair a primeira foto da Camila. Da Camila Ai, meu Cabello, Deus! verdade, Ai, meu Deus! No set. Ah, não, para, Sério. surta. Vamos aqui. Enfim, Ninguém uma pessoa que eu finge que essa adoro. Eu gravação posso falar. tá. Eu posso falar meu personagem. Fala de novo. Mas eu vou falar o meu que eu não sei, que eu não faço ideia, e a Júlia fala dela. Gente, eu não faço ideia, eu gosto de tudo. A Juliette de Estilhaço. Gente, ela não me desce. Desculpa, ela não me desce. Tá, eu não gosto da Daisy Jones, mas também não gosto do Marvin de Rainha Vermelha, gente. Se alguém passa pano pra esse cara, pelo amor de Deus, vamos ali se respeitar. Esse foi o nosso podcast de hoje. Eu espero que vocês gostem. Eu queria agradecer as meninas por estarem aqui, por ter aceitado o convite da gente. Muito, muito obrigado. Foi maravilhoso conversar com vocês. Obrigada a vocês pelo convite. Foi ótimo o papo. Foi mesmo, gostaria também de agradecer pela oportunidade, né, de falar aí um pouco mais sobre a nossa vida e sobre os nossos achismos também com todo mundo do Impacto. Obrigado. Uhul! Acabou! A Vitória é muito fofa, mano. É verdade. Foi Pera, mesmo. vou terminar de gravar. Tipo assim, valeu, galera. Oi, Felipe, tudo bom? Obrigada, Felipe tá. apareceu no final.